Podcast Aliados da Gestão. Uma produção Aliare, a maior plataforma de tecnologia para o agronegócio. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do podcast Aliados da Gestão, o podcast onde a Aliare traz conversas práticas sobre como evoluir a gestão no agro, focado para você que atua na distribuição, concessionárias agrícolas, no mercado de cooperativas, né? Para você que atua na agroindústria. E dessa vez a gente vai trazer um assunto bem legal aí que, de certa forma, faz parte da vida do negócio de cada um de vocês. Eu sou o Doni Mercury, gestor da Assinei, a plataforma de assinaturas digitais, gestão de documentos da Aliare, e a gente vai falar então sobre a digitalização do processo de vendas no agronegócio. Como é que ele tem aí afetado tanto na venda diretamente no campo, no balcão das lojas agrícolas, da distribuição, e como você pode também se ajustar aí nos seus processos. E para isso, né, a gente sabe que as margens apertadas, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, em que aumentou também a inadimplência no agro, você precisa vender mais para gerar caixa para o negócio, né? O desafio também de vender com pouco crédito, né? Por isso a gente trouxe um especialista, o grande Pedro Maia. O Pedro, que ele é especialista em marketing e vendas no agro. Seja muito bem-vindo. Já conheço o Pedro, a gente já fez podcast junto, né, Pedro? É um prazer poder trazê-lo aqui para falar com todo o nosso público aí da Aliare. Fica à vontade, se apresenta, conta um pouquinho da sua história. Tamo junto, Doni. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? Participar de um podcast tão importante como esse aqui, falando de um assunto que a gente gosta, que a gente vive, que a gente respira, né? Que além do agronegócio, também é vendas, né? E aquele que fala que não gosta de vendas, eu sinto muito pra você, viu? Mas não tem como você se enganar. Todo mundo vende o tempo inteiro, tá bom? Queira você ou não, né? Desde quando você acorda cedo, que você fala... com que roupa que eu vou, você já tá vendendo a sua imagem para alguém, tá bom? E tem até aquela história, né, que tá até na Bíblia, né, qual que foi a primeira profissão do mundo, você sabe qual que foi, Dom? Vixe, é complicado, hein? Pois é, foi vendedor, você sabia? Ah, foi vendedor? Foi vendedor, porque para aquela moça oferecer os serviços dela, ela teve que fazer uma venda primeiro, né? Então, a venda, enfim, eu sou apaixonado por vendas, é o que eu gosto de fazer, né? Para mim é muito satisfatório quando eu escuto um ok, negócio fechado, né? Para mim é missão cumprida. E ainda mais associado ao agronegócio, né? Que vem atravessando um momento complicado, né? A gente sabe que taxa de juros, muito endividamento, né? Muita alavancagem. Enfim, vamos falar aí sobre vários assuntos aí ao longo desse podcast. Mas para você que não me conhece, né? Eu converso bastante também, né, Doni? Meu nome é Pedro Maia, sou engenheiro agrônomo por formação, me formei aqui na Universidade Federal de Goiás em 2013, né? Um bebê ainda começando no mercado de trabalho, mas já bati uma carroceria aí, né? Já andei muito estrada de chão, conheço um pouco desse mercado aí, e também trilho um caminho aí dentro do digital aí, com infoproduto, gestão de tráfego, automação, marketing e tudo quanto é trem aí. Legal, Pedro. E um dos motivos pelo qual a gente convidou o Pedro é justamente porque ele, além da agronomia, né, além de ajudar tecnicamente também, isso, né, produtores aí, pequenos produtores, ele também tem esse pé aí no marketing, né? Então, eu acredito que vai poder trazer muitos insights para você que está na ponta aí, em contato com o produtor rural, precisa fazer negócio e ainda não se encontrou nessa parte do marketing digital, né? Dá para fazer negócio, por exemplo, na distribuição de insumos, nas cooperativas, usando o marketing digital, né, Pedro? Total, né, Doni? Quando a gente fala de venda, né? Venda é nada mais, nada menos do que conhecimento sobre o ser humano, sobre o comportamento humano. Então, por mais que a sua venda seja B2B, B2C, qualquer que seja o seu tipo de relacionamento comercial que vai direcionar essa venda, você vai lidar com pessoas, né? Obviamente, quando você vai vender para um produtor rural, a abordagem ela é mais humanizada, né? Não é
não é tão formal, já você tem mais uma flexibilidade. Mas quando você vai vender para a empresa, você vai ter que seguir um processo, às vezes passar por um conselho. Enfim, tem uma jornada que vai sendo seguida, mas você vai estar sempre falando com pessoas, vai estar sempre lidando com pessoas. E o digital, né, na verdade, o Doni, já está muito antiquado mesmo a gente falar que você tem que ir para o digital. Amigo, já é questão de sobrevivência já, né? Já não tem mais esse negócio de você tem que ir, você tem que estar pensando. Se você não está, você já morreu. Você já está fora do mercado. E agora com as IAs, então, né, que estão chegando nesse mercado, a gente está sendo engolido. Está sendo engolido. Porque o bom e velho X1, Doni, que é esse tete a tete que você vai ter com o produtor, de visitar, bater porteira, isso aí não vai morrer nunca. Isso aí não vai acabar nunca, porque é relacionamento, né? Não tem aquela mesma, digamos, a eficiência que tem o cara bater um papo com uma IA, um bot no WhatsApp. O bot no WhatsApp, ele resolve momentaneamente ali para apagar um fogo, saber uma dosagem técnica, saber uma aplicação, alguma coisa assim. Mas agora, para desenrolar a venda mesmo, é só no X1, olho no olho, conversando com o produtor rural e conversando com a empresa que você vai desenvolver. Então, assim, o mercado do marketing digital está aí, mudou. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, mas o que a gente precisa entender, Doni, é que nós estamos num movimento de sucessão do campo. Então, hoje, quem está à frente são os netos, são os filhos, essa geração aí, 35, 40, 50 anos mais, que estão assumindo os negócios e a pegada é diferente. Não tem mais aquele amor, não tem mais aquele meu agrônomo, não tem mais o meu veterinário, o meu zootecnista. Agora tem aquele que entrega mais resultado e que tem o melhor custo-benefício. E o digital vai te dar essa capilaridade para você chegar onde você não consegue chegar fisicamente. Cara, e legal você falar isso, né? Porque a gente vê que, em termos de processo, o agro evoluiu bastante, né? Muito. A gente que atua com gestão, por exemplo, vê a importância que tem um RP, um CRM na vida das empresas, né? Às vezes, tem muita empresa hoje do agronegócio que ainda tá precisando mudar, começar a utilizar esse software de gestão de vendas, cara. É incrível isso, né? Incrível. E a gente faz parte dessa digitalização de processo, né? Mas olhando assim nos bastidores de vendas, né? O que você vê que ainda tem de desafios, principalmente nesse lado mais empresarial da coisa, assim, né? Quais esses desafios que ainda existem? Doni, você tocou num ponto importantíssimo. O meu core business, né, meu negócio principal, que é a minha principal fonte de receita hoje, é o marketing para empresas do agronegócio. Então, desde prestadores de serviço, né, que prestam serviços autônomos, como contadores, advogados, vendedores, consultores. Eu também atendo armazéns, atendo revendas agrícolas, atendo vários negócios do agronegócio de maneira geral. E me marcou muito, cara, que recentemente eu atendi uma empresa, né, que essa empresa faturava mais de 100 milhões de reais por ano. E toda a gestão da empresa, de carteira de cliente, de processo de venda, era em planilha de Excel, de Google compartilhado. Então, assim, é muito preocupante, porque o que vai acontecer? Você vai ter situações em que um vendedor construiu uma carteira de cliente para essa empresa e esse vendedor sai da empresa e vai levar essa carteira de cliente embora e a empresa vai perder aquela fatia de faturamento correspondente àquele vendedor. Então, o processo ele veio para quê, Doni? Para que as empresas possam trabalhar de maneira independente das pessoas. Né? Hoje o sonho de todo empresário, seja do agro, qualquer ramo que seja, é ver a empresa rodando sozinha. Então, só que a empresa só roda sozinha se ela tiver processo. Né? E os CRMs, os RPs, os SAS da vida, o que for a ferramenta que você utilizar, ela tem, né, você tem que parametrizar esses processos dentro dessas ferramentas. Então, não adianta nada você ter um faturamento expressivo se você não tiver a organização dentro da sua empresa, porque isso, você vai surfar uma onda, que você vai ter um faturamento legal um tempo, mas a hora que você vai ver que essa demanda reprimida esgotar, você vai estar sem fluxo de processo, sem automação, sem nada, e as coisas vão parar de acontecer e você vai falar onde que eu errei. E aí você vai enxergar os gargalos da atividade. Então, as empresas do agro, Doni, elas evoluíram muito nesse sentido, né? Eu digo as profissionais, né? Porque assim, a gente viu o mercado de revenda, ele absorve muito risco da atividade do produtor rural. Porque a revenda, ela compra da indústria, geralmente ela compra ou à vista ou ela coloca algum prazo com a garantia. Então, para a indústria vender um volume para a revenda tem que ter também um crédito para isso. E a revenda repassa esse crédito para o produtor rural. Então, assim,
Se a revenda não tem a organização necessária, se ela não tem os processos maduros e bem estabelecidos, ela absorve o risco do produtor rural, e agora a gente está vendo uma situação complicada, né, do agro, de endividamento de muita gente. E se esse produtor fica inadimplente com a revenda fica inadimplente com a indústria, isso dá um efeito em cascata que vai prejudicar todo mundo. Então, as ferramentas de gestão estão aí, né, para trazer clareza dentro desse fluxo de venda, dentro desse processo, para que todo mundo fica dentro do seu risco e ninguém saia prejudicado no final do dia. Com certeza, Pedro. E a gente acredita muito que digitalizar processos é uma forma de ajudar o empreendedor rural ali, né? Muito. A poder fazer com que seu negócio tenha diferencial competitivo, ele consiga resistir também aos momentos complexos, né? Igual o agro, que está suscetível a questões climáticas, está suscetível a preço de mercado, variações muito fortes, né? E, ao mesmo tempo, é uma forma dele conseguir fazer com que dentro da sua empresa esses processos eles possam ser replicáveis, né? Igual o crédito, né? Por exemplo, a Aliari agora está com um novo produto no portfólio, a agrométrica, que ajuda a empresa a fazer uma análise de crédito do produtor rural completa. Então, sem essa esteira de análise, sem você conseguir digitalizar isso de forma segura, é impossível vender hoje. E afeta diretamente o processo de vendas, né? O faturamento desse negócio. E se ele coloca, às vezes, um produtor que está endividado para dentro, isso é um risco que ele assume depois, né? Mas falando também de relacionamento com o produtor ele ainda está resistente ou você vê que mudou essa forma de se relacionar, de vender para o produtor rural? Você que atende aí o mercado de forma geral, como é que você está vendo esse cenário? Doni, eu já vi de tudo, tá? Assim, que o Brasil é um país de gaps, né? A gente tem diversas realidades porque é tudo muito grande. Olha, se eu estiver conversando demais também, você me fala, porque que a hora que vai destampando aqui, nós vamos conversando, né? Mas fica à vontade. Eu tenho uma história, né, cara? Eu já atuei como vendedor, né, consultor de vendas na região de Rio Verde, no sudoeste goiano aqui. Né, trabalhei numa empresa que era nacional, depois ela foi adquirida, virou uma multinacional, né, enfim, né, uma história muito bacana, que dois caras começaram uma empresa lá há 20 anos atrás e depois venderam a empresa por mais de R$1 bi, né, então foi um negócio, um sucesso estrondoso. E por ser um negócio local e regionalizado, tem muito aquele negócio da relação do interior, ali, da proximidade, né? Que tem de famílias tradicionais que são produtoras há 3 gerações, há 2 gerações, enfim. E tinha muito negócio que era feito no fio do bigode, Doni. Então, o produtor que comprava lá 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de reais por ano, era assim, ó, 30 do 4 eu te pago, não esquenta não, tá combinado. No fio do bigode. Bom, funcionou por muito tempo, né? Acredito que pode funcionar até hoje, porque o produtor rural, ele se tem um negócio que ele é sério, é com questão de crédito, porque ele precisa do crédito para trabalhar. Então, se ele não tiver crédito, ele não consegue produzir. E sempre não tiveram problema. E aí, quando essa empresa foi adquirida por uma multinacional, essa multinacional, como toda multinacional, ela veio cheia de processos já maduros. Ó, o fluxo é esse, é CPR, contrato, né? É barter, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E chegou nesses produtores, né, que já faziam compras voluptuosas, né, do fio do bigode, e passaram a exigir esse fluxo documental processual para fazer essas vendas. O que aconteceu? A empresa teve sérios problemas de faturamento porque muita gente deixou de comprar da empresa. Então, assim, perderam uma fatia de faturamento, né? Não estou aqui para julgar quem está certo e quem está errado, mas são as situações que a gente vive no dia a dia, que a gente vivenciou. Por outro lado, já tiveram produtores que preferiram trabalhar dessa maneira. Por quê? Porque ele tem uma garantia de entrega. Se a empresa trazer um lote de produto que não tem aquela garantia de qualidade, de germinação, de vigor de semente ou de eficiência de uso, ele tem respaldo legal para ir lá e mostrar, olha aqui, ó, estava aqui no nosso contrato de compra, estava aqui, tudo certinho, a semente não tem 70% de vigor de produção e de germinação. Enfim, dois lados, duas medidas. Mas isso, como eu disse, né, são mais pessoas, Doni, que estão aí na geração passada, são pessoas que vivenciaram outros momentos, né? Já hoje, falando desse movimento de sucessão do campo, que estão vindo agora os netos, os filhos,
essa turma tá toda digitalizada, né? Então, assim, celular na mão, YouTube, TikTok, Instagram, e hoje tem muita gente produzindo conteúdo na internet. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, obviamente, a gente tem que saber filtrar aquilo. Mas não tem mais bobo hoje em dia, não existe mais bobo. Tanto é que hoje você vai numa consulta médica, o que você faz? Você vai achar o perfil do médico, você vai olhar o Instagram dele, você vai ver como é que esse cara tá na internet. Se você não gostar da cara dele, a imagem que ele colocou na internet, você não vai ser consultado com ele. Então, hoje, quando um produtor vai comprar um produto, que ele vai analisar uma marca, uma semente, um agrônomo, um vendedor, ele vai lá também, amigo, não se engane, ele vai olhar. E se não deu match ali com o perfil que ele busca, ele vai procurar outro, né? Então, assim, o digital, né, Doni, já é um caminho sem volta, é um processo natural de migração, porque as vendas agora vão acontecer baseadas na eficiência que elas entregam. Então não tem mais aquele negócio de, esse produto aqui vai dar 10 sacas a mais, esse aqui vai dar 20 sacas a mais. No final, se você for somar tudo, você vai colher 300 sacas por hectare, né? Então, não tem bobo mais. Então, e também da parte das empresas, as empresas não podem deixar de trabalhar de maneira profissional e não ficar sob o risco da atividade. Então é isso. Então já vi situações em que teve empresas que perderam o faturamento, mas depois acaba recuperando, porque o produtor acaba tendo que comprar, acaba tendo que ir atrás, porque, né, tem as bandeiras aí das multis que trabalham no agro, mas teve pessoas que acharam bom, né? Do meu ponto de vista, Doni, eu acho que é muito positivo. Porque é o seguinte, amigo, o que está registrado está no mundo, né? Meu avô já dizia, né, que ele era advogado, então ele fala assim, ó, se não está nos autos, não está no mundo. Então, aquilo que não está registrado, documentado, legalizado, não está no mundo. Então, assim, não tem dono, não tem lei. Então, eu prefiro tudo na caneta, né? Por mais que o fio do meu bigode aqui, se eu combinar com você, tá combinado. Mas se tiver no papel, tá mais combinado ainda, entendeu? Não vai mudar uma palavra, mas eu prefiro tudo registrado sempre. E a gente acredita também que, olhando na questão do relacionamento com o produtor, né, as empresas hoje elas já estão bem conscientes sobre isso, mitigar risco, profissionalizar o negócio, e para o produtor, como você mesmo falou, isso também gera vantagens, né? Ele tem segurança jurídica de que aquele determinado pedido vai ser entregue. Daqui a pouco, se ele não veio na conformidade, ele consegue consultar um contrato ali, o pedido de vendas, que foi assinado, e exigir que seja feito daquela determinada forma. A gente já viu o caso de, por engano, a empresa entregou o produto no lugar errado. Infelizmente... Eu já vi caso, Doni, da empresa entregar a semente com a germinação inferior ao padrão de qualidade, o produtor plantar, e a sementeira ter que reembolsar não só a semente, mas o adubo, o combustível e o tempo e o capital parado em função de ter entregue um produto de má qualidade. Sim, então eu acredito que esse ambiente de estar profissionalizando o processo é bom para todo mundo. Exato. Inclusive para o produtor rural, né? Não, você imagina, se dá uma zebra dessa, aí você vai chegar lá e vai falar assim, mas nós combinamos, você ia pagar lá, moço, tá tudo certo, cada um com seu prejuízo. Com certeza. Não é? E tem mais um ponto também, tá? Golpes. Nossa. A gente conversou esses dias atrás com uma distribuidora, a distribuição de insumos, que eles tiveram um golpe, foi pequeno, tá? Pequeno com vista do faturamento, foi 100 mil reais. Porra. Né? Então imagina só. Pequeno para o PF, né? Tiveram um golpe lá de 100 mil reais, aí ela foi se atentar. Nossa, às vezes é o processo de cadastro, né, que precisa ajustar dentro do RP, aí a importância de fazer gestão de documento, de toda essa entrada do produtor via RP, via sistema, né? O processo de checagem dessas informações, né? E daqui a pouco também coleta de assinatura, né? Tudo isso é muito importante e traz um ambiente saudável também pro agro, né? Bom, e na sua visão, assim, voltando lá para o processo de vendas, sangue no olho. Sangue no olho, faca na caveira. Onde é que estão as principais deficiências, os gargalos aí no processo de vendas do agronegócio? Vamos lá. A venda começa quando esse jovem agrônomo mancebo sai de casa, né? Então, primeira coisa, cara, é planejar essa venda. No processo de venda é planejar essa venda. Por quê? Se você parar para pensar, Doni, quanto que custa uma diária de um consultor de vendas de uma empresa dessa do agro?
que é o kit desse vendedor hoje, né? Nada ele vai ter ali uma estradinha, uma montana, uma caminhonetinha que seja para rodar. É combustível. E nós estamos falando de distâncias que são consideráveis, né? O cara não sai para andar 10 quilômetros. Ele vai andar muitas vezes 20, 50, 100, 200, né? Ao longo desse dia. Se o vendedor estiver parado, né? Isso, exato. Se ele andar pouco, né? Então, beleza, nós só estamos falando isso aí, mais o salário dele, mais o telefone, mais o cartão corporativo, enfim, tudo isso. No final das contas, se esse cara não se organiza para fazer uma visita que tenha realmente eficiência, ele vai trazer prejuízo para a empresa. E esse é um ladrão silencioso, Doni, que muita empresa não enxerga. Que no final das contas, aquele cara custa lá 2, 3 mil reais por dia para a empresa, né? Porque às vezes ele está em outra cidade, vai ter que dormir num hotel, aí vai ter que pagar alimentação. Enfim, o agro a gente tem esses desafios. Então, assim, esse aí já é um processo que muita empresa já não respeita, não faz conta. E que no final das contas vai saindo ali na urina ali devagarzinho e não vai vendo, né? Então, esse é um gargalo que eu vejo. As empresas, elas deixam os vendedores muito a banho-maria, assim, muito a Deus dará. Então, assim, quando eu cheguei a trabalhar numa multinacional, né, grande também, cara, e toda segunda-feira a gente tinha reunião de planejamento, eu tinha que falar tudo que eu ia fazer ao longo da semana. E eu tinha que falar o que eu fiz da semana passada que bateu com o meu planejamento e o que não bateu. Então, isso aí já é um ponto interessante, né? Outra coisa, o processo de venda, a partir do momento que você preencheu o bloco do pedido ali, tem que acontecer rápido a análise de crédito, porque se você demorar, o que mais tem é vendedor no campo. Então, assim, se você pegou o dado do produtor, passou para revenda, consultar esse dado do produtor, levantar esse crédito, né, e ver quanto que ele tem, não sei o que, tal. Amigos, demorou mais de 2 dias, acabou, você esquece, que ele já está com mais 3 orçamentos na mão. Às vezes o cara já chegou lá na sua frente, já liberou o crédito, você perdeu a venda porque você não teve rapidez. Aí a agrométrica vai ajudar, né, Doni? Com certeza. Esse ponto. E não só, sabe, a Aliari olhando esse processo, então a gente traz toda uma junção de produtos, né? Então, tirar pedido, né? A gente tem o Clover CRM, que direto do campo, o vendedor ele consegue já selecionar os produtos que estão disponíveis e já montar o kit do produtor e já manda para aprovação. Olha aí, perfeito, então, é isso aí. E aí, beleza, tirou o pedido, depois a gente entra com a Assinei, né, para coletar a assinatura desse produtor, já manda pro faturamento lá se ele tiver crédito, ou passa pela agrométrica para fazer análise de crédito. Então ele já chega na fazenda, já faz o pedido e já sai com tudo pronto? Justamente. Aí, ó, isso muda o jogo. Não, com certeza. Isso aí muda o jogo. Só que aí tem um grande desafio das empresas, que acho que é um grande gargalo, né? As empresas do agro, principalmente, tem que ver que usar CRM é uma forma de garantir a gestão, né? E ter processos de venda também. Perfeito. Então não adianta eu te entregar uma Ferrari na sua mão, na mão dos vendedores, e às vezes eu não vou tirar porque é difícil, é complicado. Então tem que ter processos de vendas. Ô, Doni, mas vou te falar, cara, eu já participei de implantação do CRM em empresa, do agro, inclusive, e eu já percebi que é o seguinte, ela só funciona, cara, se for uma mudança cultural de dentro para fora. É igual você pegar um gordinho e falar assim, vamos pra academia comigo, vamos emagrecer, vamos fazer dieta. Se não partir dele, não vai acontecer de verdade. Não vai acontecer de verdade, você entendeu? Se a empresa realmente não pegar no lombo do boi ali e derrubar o boi ali e falar assim, vamos fazer esse trem acontecer, não acontece. E eu acho que um jeito bom que as empresas têm que fazer para isso acontecer é mostrar os ganhos de produtividade usando as ferramentas e trazendo o que essa ferramenta trouxe, né, de benefício ali para o processo comercial de venda. Porque muitas vezes, Doni, você imagina, vamos pegar lá, um vendedor médio aí hoje vende 10, 20 milhões de reais por ano. Um vendedor de revenda agrícola. Cara, para ele fazer esse faturamento, às vezes ele vai ter que ter 20 clientes pequenos e 2 grandes. Enfim, ele vai ter que ter uma carteira que ele tem que fazer uma gestão dessa carteira. E muitas vezes, cara, ele perde o time dos negócios. Porque às vezes ele tá muito ocupado com o outro, e aí ele não tem um CRM que lembrou ele de fazer o follow-up naquele produtor, e aí ele perde o time, perde a janela de compra, né? O produtor agora já está pensando em comprar insumo de safrinha, né? Então, assim,
E aí, você já foi lá, você já sabe o que seu produtor vai plantar na safrinha? Vai ser sorgo, vai ser milho, vai ser arroz, vai ser o quê? Então, assim, o CRM, ele tem que automatizar esses processos de lembrar, agora é hora de compra de safrinha, agora é hora de compra de safra, agora é hora de compra de adubo. Mercado Ucrânia, Rússia está explodindo o mundo lá, vai subir o adubo, compra agora. Então, assim, tem que dar esses insights pro vendedor, que ele tem que ficar preocupado só em ir lá e fazer o gol. Sim, Você entendeu? Tem que trazer as ferramentas para ele. Falar assim, seu fulano, os Estados Unidos tá brigando com a China ali, o pau vai quebrar. Se você não fechar os trem aqui logo, entendeu? Mas você sabe, tem uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes, distribuição, cooperativa, o vendedor, ele tem que gastar tempo vendendo. Boa. E tem, às vezes, alguns processos que, por exemplo, a gente ajuda a digitalizar através da Cinei, que às vezes gasta muito tempo à toa do vendedor. Então, por exemplo, o vendedor fica buscando contrato assinado na fazenda. Nossa! Manual. Ou então, tem um que eu acho terrível, o vendedor tem que buscar duplicata assinada na fazenda, canhoto de nota assinado. Tem que ir em cartório reconhecer firma. Então, às vezes, esse tipo de atividade manual, que é feito diariamente por muitas empresas que ainda não usam a Cinei, tá? Isso eles não levam em consideração que cada viagem dessa é 100, 200 reais de gasolina, o tempo do vendedor, né? Ele podia estar vendendo, ele podia estar vendendo. Custo. E aí o custo de oportunidade. Então, não digitalizar processos acaba que tem um custo maior aí, que é quanto que esse vendedor poderia vender adicional, né, de produto, oferta. Tem revenda que tem, né, o portfólio enorme de produtos que ele pode oferecer para aquele produtor e deixa de vender porque o vendedor está fazendo trabalho operacional que não gera valor nenhum pro negócio. Você falou aí, dona, eu lembrei de um episódio, cara, que eu morava lá em Rio Verde, e aí a minha regional ali, pegava ali Rio Verde, Santa Helena, São João da Barra. Só os produtores grandes. Pegava, cara, ali um pedaço ali, quase chegando em Quirinópolis. Só que o produtor, a casa dele era em Quirinópolis. Ele tinha uma casa em Quirinópolis e ele morava em Rio Verde. Mas o domicílio fiscal dele era Quirinópolis lá. Uhum. Cara, e aí a gente fez uma venda para esse produtor. Eu tive que pegar meu carro e ir lá em Quirinópolis, no cartório, para poder assinar lá, reconhecer a firma lá, fazer as coisas certinho, para poder efetivar o negócio. Cara, Rio Verde, Quirinópolis, acho que é uns 100 e poucos quilômetros. Eu perdi metade do meu dia para fazer isso. E eu podia estar visitando outro produtor, podia estar tirando outro pedido. Igual você falou. E fora também a possibilidade desse produtor ele optar por outro negócio, por outra empresa mais próxima, que tem processo mais rápido, que consegue entregar o produto com mais agilidade, fechar negócio com agilidade, né? Acho que isso é importante também. E vou te falar também, outra ponta que os CRMs do agro não dão tanto valor, mas que faz toda a diferença, que é a parte de desenvolvimento de mercado. O que é desenvolvimento de mercado? Por exemplo, o produtor... Todo ano, geralmente ele deixa um pedacinho da propriedade dele para testar novos materiais. Por exemplo, todo ano ele planta a soja 68, 69. E aí, tá lançando uma soja nova no mercado, sei lá, 72, 51. Tô inventando os números aqui. Aí o que esse produtor faz, Doni? A revenda, o que ela faz? Ela vai lá e fala assim, seu José, tá vindo essa soja nova no mercado. O senhor não precisa plantar a área toda, mas tira ali um hectarezinho aqui, planta dessa soja aqui para a gente avaliar como que ela vai aqui no campo do senhor. Vamos, e dá essa semente bonificada e o produtor planta. E aí depois vai um consultor, acompanha a colheita daquele talhão, faz a medição da produtividade. E aí o ano que vem, o produtor, aquela soja deu boa demais, vamos aumentar a área dela plantada. O CRM tem que ter isso aí. Não, com certeza. Você entendeu? E isso é uma coisa que a gente acredita tanto que nos nossos produtos ele consegue, por exemplo, ver a produtividade. Eu acho que o vendedor ele tem que ter essa visão estratégica, né? Demais. Não é só vender o produto, entregar e esquecer. Não, e o pessoal acha que você só precisa ser bom de prosa, né? Para vender, né? No agro. Mas você tem que ser bom da parte técnica. Se o produtor te apertar e você não tiver os indicadores, né, principalmente se você tiver os da fazenda dele, Doni, se você chegar lá assim, seu José, esse talhão aqui, o senhor colheu 65 sacas por hectare, hein? Olha que a gente fez um manejo com esse adubo, esses produtos aqui, esse pacote que eu vendi pro senhor,
Imagine ano que vem, 66, 67 sacas, bora manter esse pacote aqui, já vamos travar aqui para garantir a entrega sua antecipada. Né? E isso que você está falando, querendo ou não, é olhar para a experiência do produtor rural, né? Acho que quando a gente trabalha marketing corporativo, por exemplo, a gente fala muito de experiência do cliente, Inbound, né? Inbound, né? Outbound, esse nome bonito aí. Basicamente é trabalhar a experiência do cliente, Exato. né? E a tecnologia, essa digitalização, ela também afeta a experiência do produtor, né? Positivamente, né? Demais, traz essa personalização, né, do atendimento, porque vamos lá, né? Um vendedor desse que atua vendendo para um produtor do agro, nós estamos falando de um cara que vende 10 milhões de reais por ano, cara. Né? Quantas profissões que vendem 10 milhões de reais por ano? Talvez um corretor de imóveis, né? Mas alguma coisa nesse sentido. Então, é uma venda que não é uma venda que passa aqui no crédito aqui, passa aqui no débito. Cara, é uma venda que ela é trabalhada, que ela tem que ser um processo de tomada de decisão muito bem feita. Porque é um investimento de risco que o produtor faz na atividade. Você imagina que a margem média de uma lavoura hoje é em torno de 25% a 30%. Aí, Doni, aí o povo fala assim, é muito, né? A margem é ótima, só que aí você pega que o produtor, 99% das vezes, está alavancado em cima de um empréstimo. Com certeza. A Selic está 15%. Ele não pega juros de Selic. Né? Ele vai pegar 15 mais 5, 15 mais 4, vai pegar 19%, 18% ao ano. Então a margem dele já caiu de 30% para 12%. Isso se ele não for área arrendada. Isso, né? Se não for arrendada. E ainda tem o fator que ele não controla. Clima. Enfim, cara, é uma atividade que tem que ter muita fé, né? Tem que ter muita esperança, confiança em Deus. Mas se não tiver amparado em cima de indicador técnico, vai morder na chumbada, né? Como a gente diz aí. E, Pedro, a gente vê que um grande desafio das empresas hoje em dia é fidelizar cliente também, Sim. né? Porque, querendo ou não, você tem muita competição no mercado. Muita opção. Muitas lojas de indústria que já estão começando a se pulverizar por aí. E né? não tem produto ruim também, viu, Doni? E fora os genéricos, né? Que acaba que às vezes vai ter mais competição também. Você acha que essa digitalização ela ajuda a fidelizar de alguma forma o produtor? E principalmente olhando esse pessoal mais jovem que está entrando, você que já vendeu diretamente, né? Ajuda muito, Doni, porque é o seguinte, né? Tem um indicativo na venda, né, que a gente tem que trabalhar que chama rapport. Né? O rapport é o quê? É quando você reflete confiança naquilo que você está falando com o seu interlocutor ali. A internet, ela vai trazer um rapport para você. Por quê? Se você tem um posicionamento na rede social, mas eu não gosto de Instagram, você não gosta? Beleza, tem um cara que gosta que vai vender mais que você, tá tudo certo. Né? Cada um na sua. Mas esse cara que tá na internet pondo na cara, Doni, falando dos produtos, falando da eficiência, mostrando as coisas no campo no dia a dia, aquilo é um martelinho na cabeça de quem tá ouvindo, de quem tá assistindo. Quantas vezes você já não viu gente falar que, sei lá, nossa, tô precisando comprar um tênis. Aí começa a aparecer propaganda de tênis para você na sua rede social. E aparece tantas vezes o tênis que você compra o tênis, não aguento mais ver propaganda de tênis. Então, assim, tudo isso são coisinhas finas que vão acontecendo no nosso dia a dia que vão trazendo mais benefício. Então, assim, o digital, Doni, né, assim, eu sei que a gente fala muito aqui de processo de venda, de parte digital, mas isso também entra. Porque o produtor, como falei, a gente está nesse momento de sucessão, que é esse produtor mais novo, mais jovem, que consome muito rede social, que consome muito Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, que seja. Se você não tá lá, cara, mostrando sua cara e vendendo seu peixe, você também vai ter dificuldade para ter capilaridade nesse mercado. Porque você já viu aquelas placas na internet mostrando o produtor, coloca assim, não recebo vendedor, não recebo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Com certeza. Cara, se não tiver internet, como é que você vai entrar nesse cara? Com certeza. E eu acredito o seguinte também, tá? Pensando nessa questão de fidelização, digitalização, imagina, um vendedor bem preparado com informação do produtor rural, ele tem condição de se antecipar. Sim. Né? Então ele sabe quais as incidências de praga que tem em determinada região, determinado período, ele sabe qual que é o produto e quando é que o produtor costuma tirar o pedido. Né? Então, ao invés de ser reativo, ele vai ser proativo. Exato. E aí ter uma boa ferramenta, né? Poder tirar o pedido ali, poder receber alertas desse tipo de informação e digitalizar o processo ajuda com que esse vendedor
e a revenda, a loja agrícola, ele consiga abrir a porteira, essa porteira que está fechada ali. Eu não tô falando, Doni, que ele tem que virar blogueiro. Não precisa virar blogueiro. Mas, igual você falou, você tem uma informação que você sabe que determinada região tem incidência lá de mofo branco, cara, faz um videozinho de 30 segundos só falando o que é, como que combate, que você tá ali, para ajudar quem quiser, manda mensagem no direct que eu vou aí na sua fazenda e converso com você. Pronto. Você não foi blogueiro, você foi técnico, você mostrou, você posicionou, quem viu vai te respeitar, né? E aí, óbvio, aí você entra nas ferramentas aí de automação de atendimento. Às vezes você tá na fazenda também, né, Doni? Num lugar sem sinal, você não tem Starlink na caminhonete. Aí o cara entra, manda uma mensagem para você, você tem um chatbot lá que responde, agenda, já adianta para o seu atendimento. Então, cara, e essa geração nova, né, é muito ligada nisso, né? Não, com certeza. Né, Doni? Eu acho que assim, muita gente vê o marketing só como comunicação. É. Né? Só que, aplicando, por exemplo, nesses processos de venda no agro, dá para gerar autoridade, né? Que acho que foi isso que você falou, isso, né? exato. É construção de autoridade. É pura e simplesmente para poder... Porque, assim, essa geração nova consome esse material. E outra, eles não estão mais naquele negócio de relacionamento. Assim, é importante relacionamento, mas eles não têm mais aquela fidelidade do meu agrônomo, do meu zootecnista, do meu veterinário. Agora é o seguinte, amigo, ó, eu tenho aqui glifosato a R$7 o litro, dessa marca aqui sempre funcionou bem, e eu tenho dessa outra marca aqui a R$8. Pode ser que ele vai escolher o de R$8, vai por causa de você, não por causa do produto. Mas assim, isso está mais difícil, porque a gente não pode cair na vala comum do preço. Aí entra o vendedor que tem informação, que tem um atendimento personalizado e traz experiência diferente para ele. Aí ele vai conseguir fazer venda, mesmo que o produto dele seja mais caro. Sim. Caso contrário, ele cai na vala comum. Essa é a venda consultiva, né? Exato. Então, ele saber avaliar as informações daquele produtor, e aí acho que o técnico agronômico ali, ele tem um diferencial muito grande, porque vai ser informações técnicas mesmo, né? Às vezes vai partir de uma análise de solo. Então a gente vê que falta muito isso, e é uma coisa que a gente escuta dos gestores de vendas, de lojas, de cooperativas. Eles sempre reclamam, tá difícil achar um vendedor que conhece de fato a parte técnica e seja capaz de gerar relacionamento, e que tenha também a parte administrativa de vendas. O cara tem que lançar pedido, ele tem que colaborar com o time de crédito para que seja possível faturar aquele cliente, ele tem que ter o zelo pelas informações, pelos dados, e acaba que um CRM, uma solução ERP ajuda o vendedor desorganizado a ter processo também, e ao mesmo tempo a ter tempo para ser consultivo, né? Exato, Dona, eu já vi muito vendedor tigrão, avião, cara que vende muito, mas, igual você falou, é desorganizado. Então você pensa, aquele cara que é bom, se ele organiza, cara, ele vai ser melhor ainda. Ele não vai perder nunca. E outra, gente, o vendedor, ele tem que... É um time, né? A turma do crédito ali tem que andar rápido com as análises, com as informações, a turma da logística tem que entregar, então todo mundo tem que trabalhar em prol do objetivo, que é atender aquele produtor. E, cara, igual eu te falei, se ele usa as ferramentas lá, o CRM, o RP, e ele tem retorno positivo disso, não estou falando às vezes só na questão do retorno positivo financeiro, mas dele chegar com uma informação diferente pro produtor, dele chegar com aquela cartinha na manga lá, porque ele tem um histórico de compra daquele produtor, sabe o comportamento dele, sabe quando ele compra, quando ele não compra, né? Sabe que se a decisão dele é mais emocional, se a decisão dele é mais racional, ele já sabe que lado que ele vai. E se ele não tiver CRM, ele não vai evoluir nesse aspecto. Com certeza. E que tipo de dado ou controle passa a ser essencial para ter uma operação mais estratégica, para que tenha mais visão estratégica assim, do negócio, pensando na gestão de vendas no agro mesmo? Como você acha que ele tem mais visão estratégica? Quais os dados que você acha que às vezes falta, e com a gestão, CRM, um RP, isso traz mais visão. E olhando para o lado do marketing também, né? Hoje, como é que funciona esse marketing mais do lado da revenda ali, da distribuição? Tem informações que eles conseguem gerar, que gera, por exemplo, novas estratégias de venda, que dá para, às vezes, planejar uma campanha, para rodar algo e gerar mais resultado lá na ponta também? Cara, eu acho que essa de entender o comportamento de compra do produtor é uma que é muito importante.
E isso é um negócio que leva tempo, porque eu preciso de ter dados, né? Tem produtor, cara, que chegou 30/4, ele começa a pagar todas as despesas que ele teve na safra e fazer a apuração do negócio dele. Tem produtor que já quer fechar o negócio pro ano que vem. Tem produtor que não, que quer dar uma descansada, quer esperar a poeira baixar e começar. Então, entender esse time de vendas já é um negócio que pode favorecer, né? E aí, se você sabe, igual, por exemplo, a gente sabe que o mês de junho e julho é um mês morto no agro, né? Que todo mundo vai tirar férias esse mês. Cara, cria uma condição diferente para quem fizer negócio nessa época, né? Porque o ano do produtor é o contrário, né? Assim, o nosso é janeiro a dezembro. O do produtor geralmente é de agosto a maio, né? Por quê? Porque ele vai começar a rodar ali final de agosto, setembro, aí choveu, ele planta, mas em agosto ele já está com as máquinas regulando, já está com as coisas organizando. Então, pensando nesse fluxo de atividade do produtor, se ele tem essa informação, dá para ele fazer uma campanha e montar uma visão estratégica nesse sentido. Esse é um ponto que eu acho que dá para ele entender. Outro ponto, né, é a questão do trabalho mesmo de desenvolvimento de mercado. Então, se eu consigo mapear aqueles negócios que eu prospectei na safra passada, Doni, porque o agro, ele é muito isso, ele tem uma jornada de compra do cliente que eu não consigo lá chegar no produtor e empurrar um pacote tecnológico para ele hoje, se ninguém plantou e se ele não testou na fazenda dele. Não é igual aos vídeos do Primo Agro lá, né? Que os caras chegam, você já viu? Não, só quer levar uma semente, tá? Aí ele vai e fala assim, não, o Vartim plantou. Aí quando ele fala o Vartim plantou, ele, então eu quero ver. Você entendeu por quê? Porque o Vartim é o vizinho. Então, se você quer implantar um negócio novo, né, um produto novo no mercado naquela determinada região, aí tem que ser desenvolvimento de mercado, e aí você tem que mapear todos esses campinhos pequenos que você vai montar em várias fazendas dos produtores, acompanhar os resultados dessas fazendas e depois trazer os relatórios, marcar um churrasco, chamar todos os produtores, apresentar isso num telão, e aí é uma ação também estratégica que traz. Com certeza. Que aí tem que ter um CRM, que aí tem que ter uma equipe coesa, porque eu vou ter que precisar de assistente técnico que vai estar lá no campo, eu vou precisar de muita gente junta para fazer o negócio acontecer. Mas eu já vi, Doni, empresas faturarem bilhões de reais com esse tipo de estratégia. Então, ele quer emplacar uma marca nova de semente ali, uma variedade nova, cara, ele sai dando trocentos sacos de semente para todo mundo pequeno. Então, assim, ele dá lá meio saquinho de semente para cada um, mas ele mapeou tudo, ele acompanhou o desenvolvimento de todos e no final ele sabe o que produziu em cada um e aí ele vai cruzando esses dados aí, vai levantando a média e aí ele tem informação suficiente. E aí o produtor vai lembrar, é mesmo, eu plantei naquele talhão essa variedade, eu plantei. Aí tá todo mundo falando. Sim, não, é legal. Eu acho que tem também outras questões, igual você falou dessa ação aí. Querendo ou não, essa é uma ação de ativação. Ela tem custo. Isso. Então isso vai influenciar no CAC, no final lá. Demais. Né? Beleza, tem gente que não sabe. Se você tem uma meta ali, tem que visitar. Qual que é a meta de visitas do vendedor? Ele está cumprindo a meta? Rodou tantos quilômetros. Isso daí entra pro CAC também. Total. Então no final tem que saber de quantas visitas ou a cada quantas visitas ele tem uma ativação, por exemplo. Essa aí é brava. Porque, então, através de um CRM, uma gestão profissionalizada no agro, ele consegue gerar esse tipo de informação e depois ter até mesmo o retorno, o ROI. Daquele vendedor. Porque, cara, no final das contas, né, Doni, o que importa é isso, né? Porque, resultado. E venda é performance. Então, se você não aguenta essa pressão, cara, não vai para venda, vai para outra área. Tá tudo certo. Cada um na sua, é perfil, é questão de perfil. E isso aí é um ponto muito importante. Você imagina, você chegar no final da safra, chamar seu vendedor e falar assim, fulano, olha aqui, nosso relatóriozinho aqui, você tá custando 100 mil reais para mim por mês. Só que você tá trazendo 20 mil, cara. Não faz sentido eu manter você na empresa. E aí, com essas informações, com esses dados, com certeza essa empresa vai conseguir ter uma gestão profissional. Total. Tem muita empresa que relata para nós a dificuldade que às vezes, ter um representante autônomo de vendas e não conseguir implantar processo, por exemplo. Até mesmo os processos que a gente digitaliza na Cinei, coletar uma assinatura de documento,
Ou então, por exemplo, às vezes lá no Paraná, para o cara emitir um receituário agronômico, ele tem que ser com certificado digital. Então, tem uma empresa, uma grande indústria, que ela não coleta o pedido se não tiver o receituário assinado com o certificado digital. Não, mas isso aí vai virar lei, né? Assim, para todo o Brasil, pra todo né? o Brasil. Então, acaba que se você não tem compliance, se você não tem gestão, isso vai afetar também a performance e a remuneração daquele vendedor autônomo. E aí, o que a gente sempre fala, né? Pô, mostra para o vendedor, primeiro, a obrigação, receituário agronômico, por exemplo, afeta diretamente lá no resultado de vendas. Sem ele não tem como eu sair com esse produto para entrega, né? E é obrigação também, né, do agrônomo, do técnico agrícola. Demais. Então, pô, tem que mostrar, é obrigação. Primeiro, fato que você precisa cumprir a obrigação. E depois, o quanto que isso afeta na remuneração desse vendedor. Aí eu acho que isso ajuda a engajar também esse vendedor autônomo que não quer usar CRM, que acha difícil... alimentar, né? Alimentar a ferramenta, emitir receita e, claro, ter boas ferramentas, né? Então, a gente atende hoje, por exemplo, diversas empresas através do Agric, junto com a Cinei, para emitir o receituário agronômico, agora com aplicativo diretamente do campo, e aí já assina eletronicamente ou com certificado digital para atender o pessoal lá do Paraná. Então, eu acredito que isso muda muito a forma com que esse autônomo, esse RTV ali, ele trabalha e até o nível de satisfação, né? O vendedor consegue tirar um pedido rápido, consegue emitir rápido a receita. O produtor que está lá no campo também, o cara já vê que os processos são organizados e ao mesmo tempo a empresa está segura, que você está cumprindo legislação agronômica, está cumprindo a legislação, deixando o pessoal do jurídico feliz ali, né, com documentos que você vai conseguir cobrar depois. Então, acho que até mesmo olhando para o autônomo, dá para você implantar processos sem caracterizar uma relação de emprego ali, que é o grande medo. E até para a empresa calcular uma bonificação, um PLR também no final do ano para esse vendedor, né, Doni? Porque se eu tenho ali a performance dele e eu tenho metas estabelecidas com ele, porque, né, autônomo às vezes não pode ter, né, uma meta estabelecida. Sim, sim. Mas eu consigo ter uma bonificação para ele baseado na performance proporcional dele. Com certeza, com certeza. E Pedro, na sua visão, assim, olhando, por exemplo, a oportunidade de marketing, que você atende, né, diversas empresas aí no Brasil, do agro, apoiando esses processos de marketing, por que tem tanta gente que ainda resiste, por exemplo, a fazer um bom marketing ou a digitalizar processo, né? A gente conversa às vezes com dono de distribuição, com grandes cooperativas, e às vezes não veem esse valor, mas por que eles estão resistindo tanto assim? Então, Doni, eu acho que na minha visão isso é muito cultural, você entendeu? Porque o agro é muito operacional. Vamos fazer, vamos correndo aqui, vamos plantar, vamos vender, vamos não sei o quê, vamos o tempo inteiro. E o marketing, ele é um processo, né? Ele é uma engenharia, né? Porque, no final das contas, marketing é o seguinte, eu botei R$1.000, voltou quanto? É isso que importa no final do dia. Então, e é um processo, Doni, que não é dado do dia para a noite. Então, assim, as grandes marcas que a gente tem no mercado hoje, enfim, trocentas mil aí, vocês sabem, é um trabalho de branding que vem sendo feito ao longo dos anos. Então, muitas vezes, aquela revenda ou aquela empresa do agro, ela fez ali e já quer um resultado no mês seguinte. E não é assim que acontece, né? Eu atendo muito escritório de advocacia para produtor rural. Doni, os negócios começam a ser feitos depois de 90 dias de trabalho. Por quê? Depois de 90 dias de trabalho que eu tô diariamente batendo um martelinho na cabeça lá do meu perfil de cliente, do meu ICP, ele começa a confiar em mim. Então, se eu vou lá, faço uma ação e fico 90 dias desaparecido, eu não passo credibilidade. Então, talvez é um pouco da parte cultural mesmo, e também, Doni, que também tem muito picareta no mercado. Isso aí é fato, e desgastou muito a imagem
do marketing, né? Quantas agências de tráfego pago e não sei o que chega prometendo que vai jogar um caminhão de lead nas costas e não sei o que, e não é bem assim que funciona. No agro a gente sabe que é um pouquinho complexo, Exato. até porque produtor é diferente, né? Total, porque os caras vêm lá da Faria Lima, vêm lá de não sei aonde, que geralmente nunca pôs um pé numa fazenda, e aí ele acha que o processo de captação e venda é a mesma coisa. Eu vou jogar um tráfego pago ali e vou captar 300 mil leads. Aí a hora que ele sobe campanha, não entra ninguém. E deixa eu te perguntar, você acha que, olhando aí, distribuição, revendas agrícolas, cooperativas, é possível, através de marketing digital, ele conseguir ativar ainda clientes, mesmo nesse mercado que é muito mapeado, a gente sabe onde que está cada cliente, tem um relacionamento. Você acha que o marketing digital ele pode ajudar, às vezes, a ativar um cliente que não comprava da minha carteira, ele viu algum conjunto de anúncios, viu algumas campanhas, ele poderia comprar, e eu estou falando de produto de 1 milhão, 2 milhões ali, defensiva agrícola, semente. Pacote, é possível? Né? Doni, não só como é possível, como é totalmente necessário e indispensável para qualquer empresa. Tá? Então tem vários objetivos de campanha que dá para você estabelecer. Vamos lá, um deles, um dos mais importantes que eu vejo na minha visão para a empresa do agro, principalmente que são regionalizadas, revendas especialmente, né? Que atua ali naquele miolinho ali daquela cidade, num raio de 100, 200 quilômetros. É reconhecimento de marca. Então, naquele raio ali, todo mundo tem que saber que você existe. Independente o qual você esteja posicionado, tem que saber que você existe, que você está ali. E o outro ponto, Doni, que carrega muito empresas do agro é prova social. É prova social. Nada melhor do que outras pessoas falando do seu negócio. Né? Então, como é que é aquele ditado lá do pergunta a Pedro, você quer saber de Paulo, escuta o que o Paulo fala, um negócio assim, não sei se você lembra. Mas eu sei que é o seguinte, quanto mais pessoas falando do seu negócio, melhor. E as provas sociais, elas ajudam muito nesse aspecto, Doni, a vender mais. Porque é o seguinte, é um produtor que ficou satisfeito, que topou abrir uma câmera, fazer um vídeo, dar um depoimento sobre a sua empresa. Olha o nível de credibilidade que isso traz para uma campanha de marketing daquela revenda. Com certeza. E aí o que acontece? Aquele outro produtor que precisa ser ativado, olha ali, ó, rapaz, é o seu João lá, o vizinho ali, não sei de quem. É mesmo, ele usou aquele produto. Seu João, liga pro seu João, você usou aquele produto, eu vi seu vídeo lá, é verdade mesmo? É verdade. Acabou, ativou. Eu acho que isso gera muito valor, com certeza, né? E ao mesmo tempo, através do marketing e tal, você consegue impactar esse produtor, né? Muito. Eu brinco com o pessoal, porque fala assim, porque o produtor ele é mais velho e tal, mas vocês acham que ele também não tá no WhatsApp, ele não tá no Instagram, tá doido. ele não tá no TikTok? Eles consomem também conteúdos diversos através dessas plataformas, né? Muito, muito. Doni, e cara, eu também tenho um canal no YouTube, chama Estrada de Chão, quem quiser ficar lá, é que eu falo muito sobre rotina do agro aí, de tudo quanto é coisa. E é muito bacana, Doni, porque a gente acha que a internet não chega. Mas quantas vezes já fui no produtor rural que ele falou assim, Pedro, eu vi um vídeo que você falou lá sobre espaçamento, regulagem de máquina e não sei o que, não sei o que. Olha aí, cara, a gente não imagina. Aí você chega lá, o cara fala que viu aquele vídeo seu, e aí discute com você lá, e você entende, você já chega com um rapport, uma autoridade em cima do cara, né? Então, as campanhas, cara, elas ajudam muito a criar autoridade. Então, seja dos vendedores, dos produtos em si, tem que fazer parte do orçamento. Cara, começa com 1%, 2%, 3% do seu faturamento, pega essa grana aí e joga pro marketing, você entendeu? Mas assim, pensa que você vai fazer um trabalho de longo prazo, de estabelecimento de marca, que você não vai ter resultado amanhã. É igual plantar. Você não abre uma área hoje, você não vai ter resultado nela daqui 3 anos, daqui 3 safras que você trabalhou. O marketing é do mesmo jeito. Você tem que ir plantando, que a hora que a colheita vem, ela vem com juros compostos. E olhando essa sinergia do marketing com o time de vendas através do CRM, é muito importante que, além de usar o marketing digital, ou até mesmo o marketing convencional, né? Então a gente passa pelas estradas, vê as plaquinhas lá da semente, vê o outdoor, né? Ou até mesmo, no caso do digital que a gente falou aí, de prova social com vídeo,
ou o vendedor ali também está aumentando a sua autoridade, né? Mas ele precisa alimentar o CRM também, né? Porque senão depois você não tem dados para saber se aquela estratégia de fato funcionou. E aí, sem informação, você está jogando o dinheiro fora, né? Porque eu não sei, tá rodando bem ou não tá? Quais os resultados que a gente obteve? Porque eu preciso depois comprovar que teve ROI, né? Que teve retorno sobre aquele investimento, né? Exato, Doni. E assim, cara, tem uma estratégia que funcionou muito, que uma dessas das plaquinhas aí em beira de rodovia, o cara vê aquela lavoura bonita, quem é do agro, né, que é doente com lavoura e tudo mais, o cara tá andando na rodovia, ele viu uma soja bonita e a primeira coisa que ele fala, que soja que é essa aqui? Aí passa 100 metros, tem uma plaquinha, tal variedade, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então isso mostra uma marca de território. Então, e a revenda, coloca lá, o nome da revenda lá, tá, não sei o que lá, a revenda agro, variedade tal, não sei o que, não sei o que. E aí você anda, cara, e quanto mais plaquinha dessa tem na região, mais forte é aquela marca. Né? E tem muita empresa que cresceu muito por causa de plaquinha, que parece besteira, mas dá muita diferença. Né? Outra estratégia, Doni, que é um conceito novo que a gente está testando também, que eu quero depois trazer uns resultados pra gente, eu não sei ainda como é que vai ser, mas é um jeito de trazer um CAC negativo, né? Que é o quê? Fazer o produtor pagar para ser cliente. Isso aí é bom, hein? Então, ó, já vamos fazer um spoiler aqui, hein? Você distribuidor, você concessionário, você cooperativa que está nos assistindo, chegou até esse momento, aguarda um minutinho que o Pedro vai mostrar como ter um CAC negativo, hein? Eu não estou mostrando, eu estou dando um insight que a gente está testando, né? Para ver se funciona. Porque é o seguinte, Doni, você falou, o produtor está na internet, ele está consumindo conteúdo na rede social. Aí você imagina, se eu pego, por exemplo, uma pessoa que tem um conhecimento técnico muito grande, que tem uma autoridade no mercado, e eu vou fazer uma palestra com esse cara. Na internet a gente chama de quê? De webinar, né? Ou a gente chama de live, chama o jeito que você quiser, mas é uma palestra online, né? E aí você atrela isso uma isca digital, um produtinho barato, um e-book, um mini curso, alguma coisa que agrega valor na vida do produtor realmente, que resolve um problema, não é para enganar ele não, é para trazer solução. Então assim, como lidar com o mofo branco, não sei o que, cara, cria lá um mini cursozinho com 5 aulas, 7 aulas, vende isso por R$100, por R$90, que você vai atender o produtor, vai entrar um dinheirinho que vai ajudar a pagar essa despesa para adquirir aquele produtor. E aí você imagina, esse produtor comprou o seu infoproduto, que seria esse mini curso, essa palestra que for, Doni, e no final você faz o pitch do seu produto, olha aí, ele pagou R$100 para consumir o seu produto, no final ele vai fazer o seu pedido e você já tem rapport na cabeça dele, porque ele já consumiu, já viu o seu nível técnico, você já passou confiança, ele viu que você sabe o que você está falando, e aí você vai fazer venda. Que é o que a XP fez, a XP Investimentos, com o Guilherme Benchimol. Não sei se você já viu, Dona, essa história, mas o que a XP fez? Eles não estavam conseguindo captar cliente para colocar dinheiro lá, porque a XP era muito pequena e ninguém confiava na XP. O que a XP fez? Vou dar um curso de Bolsa de Valores e Investimentos para quem quer aprender a operar no mercado financeiro. Aí o cara ia lá, pagava 900 conto para fazer o curso com eles. Eu falo porque eu fui convidado no começo para fazer esse curso. Pagava 900 conto para fazer esse curso. O cara ensinava lá a operar, ver as plataformas, entender a dinâmica de funcionamento da bolsa. E no final o cara fazia o quê? Então, nós temos um produto aqui assim assado, tal. Você viu, você já entendeu como é que funciona. Agora vamos colocar em prática aqui por apenas X reais. Você pode virar nosso cliente. O que ele fez? Criou o CAC negativo. Sim, mas isso é legal. E a gente olha, por exemplo, no marketing convencional do agro, você tem os dias de campo. Então já tem empresas que estão pegando seus produtores ali para um dia de campo, às vezes fechado, não aquele dia de campo convencional, de lavoura, leva os fornecedores, quem banca o evento é o fornecedor, né? Traz ali, sei lá, um Carlos Cogo da vida, né? Para dar uma palestra. Não, mas você imagina, olha só que diferente seria, por exemplo, se você fizesse um workshop, um dia de campo, numa fazenda e cobrasse o ingresso do produtor. Não, sim, vai gerar valor para ele. E aí você traz um cara fera. Com certeza. Traz solução para ele real. Assim, você quer vender, mas você não precisa vender. Seu conteúdo já vai fazer essa venda para você e ela vai sair naturalmente, como se fosse um spin selling da vida, né? Sim. Porque
O cara pagou para ir pro seu dia de campo. Ah, mas ninguém paga pro dia de campo. Amigo, faz um teste aí. Faz um trem elaborado, bem feito. Faz uma ficha de cadastro, cria uma exclusividade, uma gamificação, um Tabajara Premium Plus, que todo mundo vai querer, amigo. Todo mundo vai querer, porque é um trem diferente na região e o cara vai pagar para ele. E, Pedro, olhando assim, para quem quer começar nesse processo de digitalização, olhando para o marketing, vendas, né? E às vezes hoje essa empresa está ali só com RP, qual que é o primeiro passo que ela precisa dar? Ou se você conseguir dar algumas dicas assim, né? Como é que sair daquele convencional e passar a fazer um marketing agrícola de verdade? Ou profissionalizar essas vendas? O que tem que fazer? Doni, eu acho que primeiramente ele tem que passar por um planejamento para entender qual que é o objetivo daquela empresa com esse marketing. O objetivo é a gente ficar conhecido, né, e que aí, consequentemente, vai trazer mais vendas. O objetivo é uma campanha específica, é um produto novo, alguma coisa assim nesse sentido. Definindo esse objetivo, aí é trabalhar, né, e entender quais são os KPIs, né, os KPIs aí desse planejamento e desenvolver um plano estruturado em cima disso. Mas eu já te digo, todos eles vão passar pela produção de conteúdo na internet. Porque é o que vai gerar consciência em quem está assistindo, é que quando você vai ativar aquela dor, é quando você vai trazer aquele negócio que está ali no subconsciente coletivo, que todo mundo tinha que falar, mas não tem ninguém falando. Então, você tem a revenda agrícola, você quer começar a se posicionar, começa fazendo uma linha editorial, né, do seu conteúdo, fala, segunda-feira é dia de falar de mercado, terça é dia de falar de soja, quarta é dia de falar de milho, quinta é dia de falar de indicadores técnicos, na sexta é dia de falar de meme. Tá tudo certo. E aí segue essa linha, e aí tudo com CTA, né, com call to action, seja para seguir, seja para chamar um vendedor, seja para qualquer coisa, e aí você constrói. Mas você não precisa saber disso. Você pode contratar quem sabe para poder te ajudar, e eu tô aqui à disposição. Oh, legal, cara, bom demais. E aproveitando, né, deixar também aí a nossa colaboração, né? A gente falou aqui de CRM, falamos de RP, falamos de assinatura digital, falamos de receituário agronômico, né? E a Aliar, ela tem se posicionado aí junto ao agronegócio para trazer soluções de ponta a ponta para atender, né, tanto mercado de distribuição, lojas agrícolas, concessionárias, cooperativas, agroindústrias, né? E pensando no processo de vendas, né, para ajudar também ali a digitalizar esse contato com o produtor rural, o pedido diretamente lá do campo, né, para que esses vendedores eles consigam ter processo, ajudar a implantar esse processo e no final das contas esse empresário agrícola ele consiga ver todo esse resultado, né, que a gente espera que gere resultado, né, e possa também tomar as melhores decisões de negócio, tudo isso com bastante segurança, seguindo o compliance, né, tá 100% atualizado aí, conforme essas normas que o ambiente do agro exige, né. E conta um pouquinho aí, quem quiser falar com o Pedro, qual o serviço que você traz aí também para esse mercado, essas soluções que o seu negócio já oferece hoje. Boa, Doni. Cara, então assim, só complementando o que você falou, né, que foi muito importante, é que venda tem o futebol ali, aquele jogo de cintura de quem tá ali na frente, mas ela é processo, né? E se ela não tá acontecendo naturalmente é porque o seu processo ainda não está bom. Então, você tem que entender quais são essa jornada desse seu cliente, de quando ele entende que ele precisa do seu produto até o momento que ele fecha essa venda. O que acontece nesse intervalo aí? E quanto mais você mapear isso fidedignamente com a realidade, melhor vai ser o seu processo de vendas, tá? Então, foca nisso aí. E, Doni, pensando no CRM e documentação e processo de venda, tem aquele cara lá do G4, Alfredo, sim. Que eu sou fã lá daquela turma lá, ele falou uma frase que eu anotei também, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: quanto mais difícil for um cara de agenda, mais fácil é fazer a venda para ele. Olha só, pensa nisso. Porque, cara, você custa conseguir falar com esse cara. Se esse cara para te dar atenção, porque 90% da venda já foi feita. Então, se você não tiver um CRM para ter esse controle dessa agenda, você vai perder time de negócio. Não vai ter aquele follow-up ali com aquele produtor e vai deixar de fazer negócios aí. Então, esse é o ponto importante. Bom, só para encerrar esse assunto, né?
E aí, falando do que eu faço, né, Doni? Então, hoje eu tenho uma agência de marketing digital que chama Debotina. Debotina porque nós somos focados no agro, mas a gente também atende outros segmentos, né? Na verdade, porque venda é venda. Então, a gente vai entender cada negócio, o que você faz, aonde que você faz, qual que é a sua atuação, e aí nós vamos desenvolver um planejamento para fazer um marketing para você. E esse marketing, Doni, envolve toda a produção de conteúdo, a questão do tráfego pago, as automações. Então, a gente tem lá ferramentas como webhooks, por exemplo, que é uma coisa muito famosa aí na internet, um mecanismo muito famoso, e a gente consegue integrar com diversos CRMs. Então, se aquele CRM lá tem um webhook de entrada, a gente tem um de saída, a gente liga os dois, e aí meu marketing fica integrado dentro do seu CRM. Então, isso aí é um ponto importante também, porque você vai captar leads na internet, esse lead vai cair na internet, e daí ele vai para onde? Quem vai atender? Quem vai receber? Como é que vai ser o processo de venda com ele? E aí, né, a gente te ajuda a estruturar isso aí. E então eu faço toda essa parte do posicionamento, automação e processo, até colocar você a sentar com a pessoa que vai fechar o negócio. Daí para frente é com você. Cara, bom demais, hein? Gera muito valor isso aí pro nosso público, certamente, Pedro. E, bom, pra gente finalizar, quero te agradecer aí por ter participado do nosso podcast, né? Desejo muitos negócios. Você que tá nos assistindo aí, quiser buscar pelo Pedro, então tem um canal no YouTube, tem também o Instagram aí. Instagram por Pedro Maia, pode seguir lá. Fala também no Instagram especificamente sobre a parte de hortifruti, né? Nós temos um infoproduto, né? Que nós temos mais de 4.000 alunos pelo Brasil, que é de produção de hortaliças, que foi o que me deu a visibilidade muito grande na internet. Então o Pedro está aí influenciando produtores no Brasil inteiro, né? E a gente tem muita loja agrícola que atua com esse público. Muito. E é um público que compra, eles não compram grandes números, mas eles compram grandes volumes, né? Então, picadeira que a gente chama, muita picadeira. Então tá aí, inclusive, sei lá, abre porta até mesmo para outros tipos de negócio, né? E eu acho que dá uma olhada lá no Instagram do Pedro, que acho que tem uma coisa muito legal que a gente não vê os vendedores fazendo, que é falar sobre coisas técnicas, gerar valor, falando sobre produto, falando sobre aplicação, né? Falando aquela linguagem que o produtor ele gosta de ouvir e gera valor lá na ponta, né? E também sobre faturamento, Doni. O povo tem vergonha, parece que é um tabu falar de dinheiro. Com certeza. Você entendeu, amigo? Aqui, se você plantar 10 hectares, vai dar X reais. Assim, pode ser conta de padaria, mas já dá pro cara sonhar um pouquinho. Com certeza. Tem que gerar resultado. Exato. E foi um prazer, Pedro. Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Não se esqueçam de nos seguir aí no Spotify, no YouTube. Compartilha com aquele gestor de vendas que acha que está precisando saber uma informação nova, ou com aquele vendedor que está precisando gerar mais resultado no agro aí. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Valeu!